Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece, deixa teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, todas aquelas coisas que tu sabe que ajudam o canal a chegar a cada vez mais pessoas. Além disso, quero também que tu deixe nos comentários, tu acha que Thomas Miller seria um bom reforço para o Internacional, sabendo que o Inter tem Borré, tem Ener Valencia? Deixa aqui nos comentários que eu quero a tua opinião. Antes, para a gente contextualizar essa informação que, sem dúvidas, é muito louca, né? Essa informação que saiu principalmente lá na Europa, lá na Alemanha, a gente já vai comentar sobre ela. Quero trazer um contexto sobre Thomas Müller. Acredito que todo mundo conhece o jogador, alemão, jogou a vida inteira no Bayern de Munique, está com 35 anos, 1,35 m de altura, campeão da Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil com a seleção da Alemanha, participou, por exemplo, também do 7-1, venceu a Champions League, venceu inúmeros campeonatos alemão, Copa da Alemanha, enfim, é um cara que dispensa comentários. Só que a situação dele lá no Bayern de Munique é um clima de fim de festa. Ele vai sair do Bayern. Já anunciou, já teve toda uma despedida por lá, tá acontecendo diversos vídeos que o Bayern tá fazendo. Ele tá fazendo nesse momento a sua última Champions League pelo Bayern, inclusive joga logo mais contra a Inter de Milão nas quartas de finais. O Bayern inclusive tem uma grande possibilidade já de ser eliminado, porque perdeu o jogo de ida por 2-0 em casa para a Inter de Milão, então a tendência que inclusive seja eliminado. E após isso, o Thomas Müller anuncia sua saída. A partir disso, é um jogador que vai ficar livre no mercado e ele não quer ainda encerrar a carreira. E é a partir daí que surge o Inter. Só que antes disso, a gente tem que ir na ordem cronológica dos fatos, porque hoje, bem no comecinho da manhã, por volta das 7 horas aqui do horário de Brasília, o Transfer Market, que é um portal que acredito que todo mundo conheça, soltou uma informação de um rumor que o Grêmio estava interessado no Thomas Miller. Bom, até aí tudo certo, não tem nada a ver com a gente. O Thomas Miller é interessado no Grêmio, até faria sentido porque a direção deles lá tem esse tipo de trazer, né, contratações assim de jogadores com uma idade mais avançada, mas que tiveram um certo renome. O que que em que contexto que o Inter começa a aparecer? Quando um jornalista da Alemanha, e aí eu vou trazer inclusive o nome dele, que é o Christian Falk. Para quem não conhece o Christian Falk, é um jornalista que tem mais de 367 mil seguidores no seu Twitter. Ele é chefe de esportes da Bild, que é o portal de esportes da Alemanha mais conceituado que existe lá na Alemanha. E ele é o chefe de esportes. E ele é que cuida de notícias relacionadas ao Bayern de Munique. E aí ele traz a seguinte informação no seu tweet, que o Thomas Miller está saindo agora na janela de verão deles, que é a nossa janela de inverno do Bayern, e tem cinco clubes que estão interessados na contratação dele. A Fiorentina, que é um clube do futebol italiano, o Internacional de Porto Alegre, o Los Angeles FC, o San Diego FC e o FC Cincinnati, que são três clubes da MLS, da Major League Soccer, que é a liga dos Estados Unidos, que acredito eu que faria mais sentido pro Milha. Inclusive, quero colocar aqui na tela para vocês para mostrar esse tweet para dizer que eu não estou mentindo. Aqui é eu fazendo essa publicação, mas aqui está a publicação do Christian Falk, né, falando que ele vai sair agora na janela de verão, né, o Thomas Miller, falando da Fiorentino, falando do Internacional e falando aqui dos três clubes da MLS. Esse é o perfil do Christian Falk, tá? Que é um jornalista, como eu falei para vocês, agora com 378 mil seguidores, e que é desse jornal, né, do Sport Bild, que é o jornal mais bem conceituado que tem, tanto que tem 403 mil seguidores, o Sport Bild, e ele informa que o Inter está interessado na contratação por parte do Thomas Miller. A partir daí, a gente já viu, já consegui te provar que é uma informação que tem veracidade lá na Alemanha. A gente volta aqui para o contexto de Porto Alegre e para o contexto de Brasil. Obviamente, a gente foi atrás de pessoas do Inter para saber se eles confirmam esse fato, para saber se realmente eles confirmam essa informação. Conversei com um diretor do Inter, um vice-presidente da pasta de futebol bem importante que vocês conhecem, e ele me disse exatamente a seguinte frase. Eu mandei exatamente esse post feito por esse jornalista e perguntei: tem algum fundo de verdade isso? E ele me falou: absolutamente nada. O Inter nega com veemência. Outros colegas também conversaram com outras pessoas do Inter e todos negam com muita veemência essa possibilidade. O que pode ter acontecido? Tem duas possibilidades. A primeira é que o Inter está negando porque é uma contratação a nível mundial, uma contratação que realmente repercutiria muito não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Assim como o Inter negou Valência, assim como o Inter negou Borré,
seria algo de praxe que o Inter já fez. Mas também tem o mundo e é a tendência que o Inter esteja falando a verdade, que realmente não exista nada. E o que pode ter acontecido é que, primeiro, o portal lá da Alemanha tem errado, obviamente, por mais que ele seja um portal com uma mega credibilidade, existe a possibilidade do erro, sempre existe por óbvio, e existe a possibilidade do Inter só ter sondado essa possibilidade. Ter olhado, olha, ele tá acabando o contrato, diferente do Joaquim Correia, da Inter de Milão, que é um nome que a gente já viu que realmente o Inter tem um certo interesse. O jogador que também tem contrato terminando agora na metade da temporada, inclusive o Joaquim Correia vai enfrentar agora às 4 horas da tarde o Thomas Miller. Então, o que pode ter acontecido também é o Inter ter sondado, o Inter ter visto algum tipo de possibilidade, mas a grande tendência, sejamos bem a verdade, primeiro, não faria sentido o Inter contratar o Miller, porque o Inter já tem dois centroavantes, que é o Valencia e o Borré, a não ser que algum dos dois saísse agora na metade do ano. Isso também não deve acontecer. Somente na próxima temporada existe a possibilidade do Valencia encerrar a carreira no Equador, no Emelec, o Borré ficar um pouco mais tempo, aí sim existe uma grande possibilidade, mas para essa temporada, para essa janela de metade do ano, isso não deve acontecer, tá bom? E o Miller, a gente sabe também, pode jogar como armador, mas a gente tem o Alan Patrick para essa função, também não faz muito sentido. Então, quero deixar essas duas versões. Tem a versão lá da Alemanha, que coloca que o Inter é um dos clubes que está interessado, mas aí já coloca uma negociação hiper difícil se ela realmente for verdade. E tem a versão que eu apurei com o Internacional, que diz que, olha, não tem absolutamente nada sobre a chance do Miller jogar no Internacional. Mas, de fato o nome do Inter está circulando, principalmente lá nos jornais alemão, tá bom? Deixa nos comentários, inclusive, a tua opinião sobre essa situação e sobre essa loucura que é Thomas Miller no Internacional, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Volto logo mais com novas informações do Internacional, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e foi!